Nós estamos começando agora a nossa 7ª aula, Líderes de Pequeno Grupo. Com certeza, essa aula que nós queremos começar, ela irá falar sobre a linha histórica dos pequenos grupos. Pequenos grupos não surgiu por acaso. Os pequenos grupos não é um modismo da igreja atual. Ela realmente é o plano de Deus ao longo de toda a história do povo de Deus. Como podemos ver aqui na linha do tempo, vemos pequenos grupos na criação, já no Éden, vemos também em Israel com Moisés, vemos também os pequenos grupos com Jesus, também na liderança da igreja cristã primitiva, no início do movimento adventista, e também vemos como uma inspiração para a igreja adventista de hoje. Podemos agora ver o pequeno grupo na criação, mas propriamente dito, na pessoa de Deus. Gênesis 1, verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, a palavra Deus aqui no hebraico está no plural, que é Elohim. E para o judeu existe 3 classificações: singular, dual e plural. Então, singular é de um só, dual de 2 e plural é de 3 para cima. Aqui nós vemos a apresentação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um pequeno grupo. Jesus falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Ou seja, a formação básica da igreja. Então, as 3 pessoas representam já o primeiro pequeno grupo de todo o universo. É a divindade. E agora vemos também o pequeno grupo na formação do ser humano. Gênesis 2, verso 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então vemos aqui no plano divino, nunca fora para conviver sozinho. E aí nós temos a formação básica, que é o homem, a mulher e Deus. Então aí nós temos 5 pessoas aí na formação do pequeno grupo lá no Éden, já existindo ali na formação dos 5. Agora vamos mais à frente, na experiência do povo de Israel como nação. O plano de Deus consistia de que forma? Primeiro era dividir toda a nação de Israel em tribos, as 12 tribos de Israel. E nós vemos dentro dessa divisão das tribos, era dividida em clãs, que era como se fosse por regiões. Em nosso contexto seria como se fossem grandes cidades, né? E depois nós temos a divisão das clãs, que era formada pelas grandes famílias, ou seja, os pequenos grupos familiares que subdividiam o povo de Israel. Então, assim era a formação. Nós vimos que o povo de Israel, infelizmente, passara 400 anos no Egito e perdeu a essência da formação dos pequenos grupos. Então, Deus agora chama Moisés para liderar seu povo e tirá-lo da escravidão. E Moisés agora já tinha uma congregação de mais de 2 milhões de pessoas, e para administrar ele necessitou organizar também pequenos grupos, como for orientado por seu sogro Jetro, como está em Êxodo capítulo 18. Nós vemos aí a formação de líderes nessa composição básica. Aqui vamos agora para o tempo de Jesus. Quando Jesus estava pronto para fundar a igreja cristã, ele começou com um pequeno grupo. Podemos ver essa descrição em Lucas capítulo 6, verso 13 a 16. Mostra que ele escolheu 12 discípulos. Jesus, no tempo que ele viver aqui, ele gastou mais tempo com instruções individuais e em pequenos grupos. Se você analisar os 4 evangelhos, você vai ver que a grande parte do seu tempo era destinada à instrução e formação dos 12 apóstolos. Cristo queria enfatizar a importância dos relacionamentos pessoais e do treinamento no ensino e salvação das pessoas. Então, nessa composição em pequeno grupo, esses objetivos de Cristo era realmente mais possível ser alcançado. Jesus agiu assim porque as pessoas são salvas individualmente. Seu objetivo era relacionamentos que salvassem vidas. Então, realmente, os pequenos grupos alcançam o coração das pessoas, atingem a necessidade delas aonde elas mais necessitam. E agora vamos para a igreja cristã primitiva. Os primeiros crentes chamavam a igreja de família da fé.
No primeiro século, a vida cristã era centralizada nos lares. Então, por mais que eles tinham realmente uma frequência no templo, como vamos ver daqui a pouco, mas a base da formação da igreja cristã, da igreja apostólica, eram e sempre foram os pequenos grupos. Havia realmente um equilíbrio entre as reuniões nos lares e as reuniões públicas, como podemos observar nesse texto de Atos 5, verso 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nós temos também outra experiência em Colossenses, capítulo 4, no versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então vemos que a igreja também era a formação do lar. Essa é a classificação que o apóstolo Paulo dizia da igreja cristã apostólica. Era a igreja que acontecia no lar dos membros da igreja reunidos. O que podemos aprender com a experiência da igreja cristã primitiva? Nós temos em Atos capítulo 2, verso 42 até o verso 47, a experiência de como vivia a igreja primitiva. Diz assim, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vemos aqui a formação e vamos explicá-lo agora nesses próximos slides. Vemos aqui o primeiro aspecto, que os crentes eram devotos aos ensinos dos apóstolos, ou seja, o estudo da Bíblia. Era a formação básica dessa igreja. Era estudar o que os apóstolos e os profetas diziam. Havia também companheirismo, ou seja, amor, cuidado, partilha e nutrição uns com os outros. Então essa confraternização era muito sentida dentre os membros, entre os fiéis, a comunhão. Diz aqui o texto que eles oravam juntos, ou seja, a oração era também formada. E aqui temos outro aspecto, era o testemunho, pois acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, ou seja, como resultado do testemunho, muitas pessoas se convertiam, entregando sua vida a Deus. E agora vamos mais à frente na linha do tempo. Vamos ver nos primórdios da igreja adventista. Por que tanto tempo da igreja apostólica só agora em nosso tempo? Sabemos que segundo a profecia de Daniel capítulo 7, o chifre pequeno se levantaria contra a igreja de Deus. E nesse período houve grandes trevas. Nós sabemos desde o terceiro século propriamente dito, indo até o tempo da reforma. Vamos falar daqui a pouco de John Wesley, mas assim já quero entrar logo explicando o movimento adventista. A igreja adventista do sétimo dia cresceu a partir do movimento millerita de 1840, que atraiu pessoas de várias denominações tradicionais. Muitos vieram da igreja metodista, inclusive Ellen Gold Armon, que depois tornou Ellen White. Com ela veio também um plano das reuniões em pequenos grupos, nos lares. Como eu tinha falado sobre John Wesley, no fim do século XVIII e início do século XIX, John Wesley e George Whitefield foram usados por Deus para encabeçar um revivamento espiritual em toda a Inglaterra. E aí surgiu o nome metodismo de John Wesley por desenvolver o método de pequenos grupos. O que Wesley fez? Ele dividiu as pessoas em grupos de 12, que começaram a se reunir na casa de um dos membros e começaram a discutir seus problemas pessoais para edificação mútua. Em toda a Inglaterra, o crescimento espiritual dos membros daqueles pequenos grupos foi fenomenal. Foi um dos maiores movimentos de revivamento e quase em toda a história foi do tempo de John Wesley através dos seus pequenos grupos. Ellen White, em sua juventude, se envolveu com o movimento millerita quando frequentava a igreja metodista. E de lá ela trouxe muitas ideias para a igreja adventista. Cedo em sua experiência, ela reconheceu os benefícios espirituais do ministério dos pequenos grupos. Isso nós podemos ver ela escrevendo vários textos para o seu povo, para o povo de Deus, em relação aos pequenos grupos. Vamos resumir o que ela disse sobre os pequenos grupos em seus variados livros. Ela disse, primeiro, que Deus lhe disse que as igrejas deveriam formar pequenos grupos. Segundo, pequenos grupos geralmente se reuniriam nos lares.
Terceiro, deveriam reunir-se à tarde ou pela manhã, o que fosse mais conveniente. E o propósito da reunião seria ministrar aos membros batizados da igreja, para alcançar almas para Jesus e para ministrar também aos incrédulos. Hoje, a Igreja Adventista também tem como visão sobre os pequenos grupos e sobre como para ser realmente uma igreja em pequenos grupos. Temos aqui apresentando uma parte do documento do Fórum da Divisão que foi realizada em 2008. Olha só como essa declaração se harmoniza com tudo que nós já vimos até aqui. E diz assim, que os pequenos grupos sejam a estrutura espiritual e relacional básica da igreja e das ações relacionadas ao pastoreio, discipulado e a participação dos membros com a missão. Então os membros devem estar realmente desenvolvendo, como diz aqui, de acordo com seus dons espirituais no cumprimento da missão, constituídos em um estilo de vida de cada adventista sétimo dia, ou seja, o estilo de vida de um adventista, de todo adventista, de cada adventista, deve ser os pequenos grupos. E que os departamentos da igreja e seus programas sejam facilitadores no desenvolvimento dos pequenos grupos. E que estes sejam um veículo adequado do programa da igreja. Então, realmente, esse é o sonho da igreja adventista, em se tornar uma igreja em pequenos grupos. Quando é que, então eu faço uma pergunta, quando a nossa igreja será realmente uma igreja em pequeno grupo? Eu creio que a situação irá realmente se tornar mais real. É quando os nossos líderes e pastores olharem com os olhos de Deus sobre esse movimento. Oremos para isso.